deputado Estevão Galvão, deputada Edna Macedo. Também gostaria de perguntar ao secretário se tem algum requerimento da ausência de algum deputado justificada. Justificaram a ausência deputado Fernando Cury e deputado Itamar Borges. Solicito ao secretário a leitura da ata da reunião passada. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, deputada Janaína. Para solicitar a dispensa da leitura, excelência. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado a sugestão da deputada Janaína. Ordem do dia. Só para que todos os visitantes e os membros da comissão tomem conhecimento que esta reunião nossa foi convocada com a finalidade de debater projetos de prevenção e demais medidas a serem tomadas contra a dengue em 2020. Foi uma solicitação feita, na ocasião, pelo deputado André do Prado e foi apoiada por todos os membros dessa comissão, uma vez que nós sabemos que o número de dengue no estado de São Paulo aumentou consideravelmente e, por conta desse número, o deputado André do Prado fez a solicitação e todos os membros concordaram. Então, nós gostaríamos, antes de dar início, convidar para que assuma a mesa dos nossos trabalhos na tarde de hoje o presidente do COSEN São Paulo, senhor José Eduardo Fogolin. Também convido o representante do Instituto Adolfo Lutz, apenas a doutora Maria do Carmo, tem também. Ela está presente e vem para a mesa, mas tá. Temos também o Bunho, que está presente. Então, convido a doutora Maria do Carmo, Timernest, e agradeço também a presença da doutora Adriana Bunho, diretora-geral do Adolfo Lutz. Convido também o doutor Marcos Boulos. E quero, desde já, agradecer imensamente a presença do nosso secretário, doutor José Henrique German, que veio a esta comissão todas as vezes que foi convidado. E nós temos o maior prazer, secretário, de recebê-lo aqui na tarde de hoje, fazendo algumas explanações sobre também a possibilidade do Plano Estadual de Combate às Arboviroses ser implantado e como esse plano tem sido desenhado para 2020. Gostaria de registrar ainda a presença do nobre deputado Caio França. Passemos, então, gostaria, nesse momento, de consultar os membros dessa comissão para como nós estaremos conduzindo os trabalhos da tarde de hoje. Gostaria de fazer uma sugestão a Vossas Excelências, de que passaríamos, em primeiro lugar, a palavra para o presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Estado, dos secretários municipais, para que o doutor Fogolin pudesse, em nome desses secretários, fazer uma explanação sobre os problemas da arbovirose no estado de São Paulo, aquilo que os secretários têm trazido para esse conselho, as dificuldades para colocar em prática os planos municipais contra a arbovirose nos municípios, doutor Fogolin, a participação do Estado nesse repasse de recursos para os nossos municípios e também, no finalzinho, sugerir a todos da comissão que pudesse tirar, enfim, uma tarefa também para 2020. Sugerir que, no início de 2020, nós pudéssemos fazer uma reunião geral com
com a presença de todos os secretários municipais de saúde, para que aquilo que for apontado hoje de necessidade, de falhas, possa ser debatido para que o ano de 2020 todos possam efetivamente fazerem suas lições de casa, inclusive governo e ministério. É uma sugestão de que ele tenha a palavra em primeiro lugar. Todos concordam? Havendo concordância, ele falará primeiro. Em segundo lugar, o Adolfo Lutz, para que possa falar sobre as sorologias, os kits que são distribuídos para os municípios, se esses kits de sorologia, eles vão para os municípios de acordo com as demandas, se existiu falta desses kits e desses materiais, e também o prazo, doutor Fogolin, das sorologias e das dificuldades que os municípios enfrentaram durante o combate desse ano e no ano passado. Então, acho que o Adolfo Lutz tem também aí uma diretriz muito importante para trabalhar para 2020, para que esses casos não aconteçam como aconteceram nesse ano, uma demora muito grande e a ausência de alguns kits. Em terceiro lugar, passaríamos a palavra, depois de ouvirmos municípios e Adolfo Lutz, à Secretaria de Estado, para que o doutor German possa fazer também o seu pronunciamento e dividir com o doutor Marcos Boulos uma fala sobre o combate das arboviroses no estado de São Paulo. Gostaria, antes ainda de passar a palavra, doutor Fogolin, para o senhor, algumas considerações por parte do nosso secretário na abertura dos nossos trabalhos na tarde de hoje. Com a palavra, doutor José Henrique German. Só queria agradecer o convite de estarmos aqui para esclarecer aquilo que houver de dúvida. Estamos sempre na colaboração para que nosso objetivo final, que é o paciente, o que é o munícipe, o cidadão, possa receber por parte das secretarias, tanto municipais quanto estadual, todos os serviços que sejam necessários no combate de qualquer tipo de doença. A gente tem como meta ter que, a cada local que existir um paciente SUS, a secretaria tem que estar presente, seja na assistência, seja na supervisão. Então, muito obrigado aí pelo convite. Nós que agradecemos e passo já a palavra para o doutor Fogolin, para que ele também possa fazer uma explanação sobre o início do ano epidemiológico, quando no calendário isso acontece, e as doenças, o período endêmico delas. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu quero, em nome do Conselho de Secretários Municipais do Estado de São Paulo, agradecer a participação na Comissão de Saúde, deputada Dalice, presidente da comissão. Em nome da senhora, quero cumprimentar a todos os deputados e deputadas aqui dessa comissão, em especial ao meu colega secretário de Saúde, secretário de Estado, doutor Zé Henrique German. Em nome dele, cumprimentar toda a equipe da Secretaria de Estado e também do Instituto Adolfo Lutz, e cumprimentar a minha secretária, minha diretora também do Conselho, doutora Raquel, que é secretária municipal de saúde e também membro da diretoria do COSEMES. Eu queria, deputada Analice, antes de iniciar a apresentação, eu sou de formação médica, formei pela Universidade de São Paulo, e durante muito tempo fui diretor nacional de atenção especializada do Ministério da Saúde, tendo a oportunidade, tanto no Ministério da Saúde quanto Educação, de enfrentar a epidemia que nós tivemos e a questão da arbovirose e do Zika vírus, quando nós tivemos no país situações bastante críticas. Eu fiquei no interior do Nordeste acompanhando todas as ações de enfrentamento e posso dizer que o Estado de São Paulo é um estado na qual tanto a Secretaria de Estado quanto os municípios sempre tiveram movimentos fundamentais no enfrentamento das arboviroses. Eu tenho que dizer, e durante todo esse período acompanhando as ações de enfrentamento da arbovirose, que o país,
e aí eu incluo municípios e o próprio Estado de São Paulo, nós ainda temos muita dificuldade para o enfrentamento da arbovirose. Para quem não é da área da saúde, é importante destacar aqui que a arbovirose são as doenças transmitidas principalmente pelo mesmo vetor. O mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ele transmite tanto dengue, como zika, como chikungunya, que são 3 doenças. Tá? Então é importante que a gente fale aqui para pessoas que não são da área da saúde. Então eu vou e peço a correção em todo instante, que nós médicos, geralmente, a gente fala uma língua muito difícil de compreender. Agora, é importante dizer que quando o Ministério da Saúde traçou a sua estratégia de enfrentamento da arbovirose, é que se eu tiver um enfrentamento efetivo do mesmo vetor, eu vou conseguir atingir a todas as doenças transmitidas por esse vetor. Consequentemente, dengue, zika e chikungunya. Temos outras doenças que podem vir por esse mesmo vetor e que provavelmente vai acontecer nos próximos anos. Agora, o país, ele, há muito tempo, enfrenta uma situação endêmica e epidemia anual de dengue. Eu lembro muito bem quando estava no ginásio, escola pública no exterior de São Paulo, na cidade de Bauru, e que até hoje a gente enfrenta dengue da mesma forma que é virando garrafa e latinha. Não pegou, no país como um todo, esta única estratégia. Infelizmente, eu não estou fazendo nenhuma apologia a não se combater a epidemia, a não se combater o enfrentamento do vetor, retirando os seus criadouros. Mas o país, infelizmente, ele vive outras condições na qual esta única estratégia ela não se fez eficiente. Caso contrário, deputada, nós não estaríamos nessa sala, em 2019, discutindo ações e a cada ano aumentando o número de casos de dengue. É inadmissível, como médico, pegar um caso de uma paciente jovem, de 20 anos, que morre de dengue depois de tanto tempo desse país, com altas tecnologias que a gente teve de atingimento, e a gente ainda vê um vetor matar a população brasileira. É inadmissível também que se coloque na área da saúde toda uma responsabilidade única e exclusiva, porque o plano de enfrentamento da arbovirose ela está fulcrada estritamente na saúde. Só que qualquer combate ao vetor, ele extrapola, e muito, a questão específica assistencial. Nós temos um país ainda que tem baixa coleta seletiva. Nós temos um país ainda que tem baixo enfrentamento de controle de limpeza urbana. Nós temos um país que, nos últimos períodos, isso não se trata apenas de falar que material que é criadouro e está na periferia. Grande parte da Zona Sul, dita economicamente ativa, se você entra em condomínios desse país, você vê construção parada e você vê criadouro de dengue. Não é uma situação econômica apenas, de que o criadouro de dengue está marginalizado e está com a população pobre. Pelo contrário, a cultura ainda do nosso país, ela impossibilita o enfrentamento efetivo, único e exclusivo que está no vetor que esse país determinou. Digo isso porque o ciclo do mosquito, e aqui eu tenho professores, especialistas na área, ele se dá a cada 7 dias. Bastando um dia de enfrentamento em casa do combate ao criador, eu quebraria esse ciclo entre a pupa, a larva, o mosquito alado e a transmissão. Infelizmente, esta cultura, né, e qualquer cidadão aqui, se chegar na tua casa e for fazer essa busca, vai encontrar a possibilidade de um criador de dengue. Digo isso, então, porque toda a estratégia hoje focada no enfrentamento da dengue está em poucos recursos para agente de combate à endemia. Não existe enfrentamento de dengue com alta tecnologia. Eu vou fazer um exemplo em relação à vacina. A vacina de influenza, que é a da gripe, ela rapidamente, a cada ano, você vem com uma vacina que acontece no hemisfério norte, essa epidemia, assim como no hemisfério sul. Dengue não acontece no hemisfério norte. Dengue é uma doença do hemisfério sul. Existem, sim, outros interesses em relação ao enfrentamento com alta tecnologia, porque às vezes é mais vantajoso ou economicamente vender dipirona e insumos de leite de UTI do que enfrentar efetivamente com tecnologia
o combate e a imunização. Claro, é uma fala geral, e a gente sabe que, especificamente em relação à dengue, a variabilidade é muito grande, só que este país, e nós temos um Estado extremamente importante em pegar todo o recurso que a gente colocou, todos os anos de vida perdida que teve de pessoas com dengue, e colocar na pesquisa efetiva em relação a tecnologias para o combate dessa doença e da prevenção dessa doença. Não dá, não dá. E digo isso que, se a gente não mudar o perfil de enfrentamento da arbovirose neste país, vão ter vários mandatos dos senhores e das senhoras aqui discutindo dengue. Se a gente, de fato, não buscar um plano estadual que provoque o Ministério da Saúde, que provoque o governo federal no enfrentamento nacional diferente do que a gente vem fazendo hoje, a gente vai estar discutindo dengue todos os anos. E a gente vai estar tendo vergonha de chegar para uma família que perdeu seu filho, sua filha, que a cada vez mais a dengue vem para pegar pessoas em idades menores, e esse ano a preocupação nossa é com criança, e a gente vai estar discutindo ainda enfrentamento de dengue. O que a gente faz hoje é pouco recurso que os municípios recebem para a gente combater a endemia, fazer a visita casa a casa e fazer a visita para a retirada de criadouro. A gente não tem financiamento e investimento para tecnologia. Os municípios hoje, eles têm, praticamente, no levantamento que eu fiz, no estado de São Paulo, os municípios estão com quase, enfrentando com 27% da sua receita na área da saúde. O mínimo da lei complementar é de 15%. Os municípios já estão aplicando em saúde 27%. É 3% acima da média nacional o que o Estado de São Paulo aplica o que os municípios do Estado de São Paulo aplicam em saúde. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 10 anos, o Ministério saiu de 72% para quase 40% aplicado em saúde, e os municípios saíram de 12% para 40% aplicado em saúde. Então, hoje, os municípios estão, sem sombra de dúvida, responsáveis pelo financiamento do Sistema Único de Saúde. Os municípios hoje enfrentam, e quando a gente sai aqui da capital e vai para o interior desse país, o prefeito e o secretário de saúde estão com a população na porta. É onde a população realmente vê a concretude da existência do Estado. É onde os municípios, de fato, têm acesso ao prefeito e ao secretário de saúde. Eu enfrentei na cidade de Bauru uma das piores epidemias desse ano. E chegava em casa toda noite, com a mão na consciência, e falava: o que nós deixamos de fazer? O que foi deixado de fazer para eu enfrentar uma epidemia de quase 26 mil casos de dengue? E quando o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde foram para Bauru, todo o plano de enfrentamento da arbovirose foi cumprido. Todo o plano de enfrentamento da arbovirose do Ministério da Saúde nós cumprimos. Eu como secretário e outros secretários que enfrentaram a epidemia. E por que nós tivemos epidemia? Porque o plano não está atingindo o seu objetivo. Porque o plano de enfrentamento, de fato, tem que mudar. Não dá para a gente tratar um mesmo plano de enfrentamento, seja da prevenção, seja da assistência em situação de epidemia, como a gente vem enfrentando. Então, está mais do que evidente que nós precisamos, como Estado, como poder público, enfrentar a epidemia de uma maneira diferente. Queiram ou não, isto precisa de investimento. Hoje, eu praticamente tive uma despesa de 10 milhões de reais numa cidade de um orçamento de 230 milhões, acima do meu orçamento para enfrentar a dengue. E sozinho, sem ajuda do Ministério e sem ajuda do Estado. Por que esse recurso teve que sair do bolso do município? E todos os municípios fazem a mesma situação. É uma situação porque o orçamento da vigilância em saúde é um orçamento difícil de compreender. Geralmente ele não é executado. Geralmente, quando você analisa o orçamento, seja do Estado e de outras, ele não está sendo executado plenamente. A gente pode analisar o orçamento, a gente pega a execução orçamentária da Vigilância em Saúde do Estado, o programa teve execução de 2019 de 82%. A execução orçamentária. Em 2019, o cenário ainda permanece. A execução até 22/11/2019 foi de 51%.
Então, até porque é difícil na vigilância você ter uma análise dessa execução orçamentária. Mas a gente precisa cobrar, tanto do Estado quanto do governo federal, que ações para enfrentamento da epidemia de dengue seja específico. Eu vou dar 2 exemplos de políticas públicas que deram certo nesse país e foi dada por base de lei. E os senhores deputados têm um papel fundamental, e deputadas. 2 políticas nacionais, e eu fui diretor das 2 políticas no Ministério da Saúde, que foram com base de leis e hoje são exemplos para o país e para o mundo. Transplante e sangue e hemoderivados. A Lei Betinho e a Lei do Transplante deram orçamento próprio para esta ação, que tirou o país de uma penumbra em relação ao combate, de enfrentamento de doenças transmitidas pelo sangue, e trouxe o país para uma tecnologia com bancos de sangue altamente diferenciado. Com empresa de hemoderivados, inclusive, dentro desse país. Se nós pudéssemos olhar o enfrentamento da arbovirose, em especial da dengue, como uma lei própria, que esse país pudesse trazer para o enfrentamento do executivo e tirasse da única alçada que está, que é a área da saúde, porque eu, como secretário de saúde, me desculpem, como é que eu vou cobrar o secretário de obras, o secretário de uma empresa de limpeza urbana, como que eu vou cobrar o secretário de educação, como que eu vou cobrar um outro secretário, um outro colega, se não tiver um plano do executivo? Em Bauru, a gente iniciou esse ano, se nós não conseguimos a nível federal, e eu vou para Brasília sempre discutir, porque eu sou membro hoje, sou diretor do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde do país. Como presidente do Conselho dos Secretários do Estado de São Paulo, a gente vem fazendo essa discussão, esse enfrentamento, mas no meu município, eu fiz esse desafio para o prefeito de colocar como poder executivo responsável pelo enfrentamento. Porque se o prefeito coloca no seu plano de execução a responsabilidade, cada secretário da tua pasta tem uma meta. A criança hoje talvez seja a única porta mais ativa da gente conseguir colocar um entendimento e um processo de cultura diferente. Da mesma forma, você tem que começar a ter isso em Secretaria de Obra, a questão da coleta seletiva, porque o país hoje enfrenta... Eu tive na periferia de Bauru, em franca epidemia, quando a gente ia fazer mutirão, eu entrei em residência, deputada, na qual eu vi no fundo da residência material reciclável, garrafa, copo, e eu tentei, na minha forma mais humilde, como médico, tentar explicar a doença para o cidadão. E eu tive a maior aula, que eu não tive nenhum banco da Universidade de São Paulo. Doutor, com todo o respeito, entre meu filho morrer de fome e morrer de dengue, que eu corro o risco dele morrer de dengue. Porque tanto o Estado quanto a situação econômica do país não favoreceu que esse cidadão tirasse do fundo da casa dele aquilo que dá subsistência. Se a gente for para algum ponto estratégico, que são onde a gente tem esse conjunto de material reciclável, ele está dentro do perímetro urbano. E tenta fazer um agente de combate à endemia fazer a sua estratégia de tirar aquele criador ou colocar biolarvicida. Não tem condições. Mas a gente tem condições, com base em lei, colocar cobertura, distanciamento. Então, é um enfrentamento que a saúde ela vai apenas tratar da consequência. Eu vou ficar como secretário municipal de saúde tratando da consequência, rezando para que eu não tenha epidemia e, se tiver, fazendo minha linha de cuidado da rede de urgência. Porque o enfrentamento com a agente de combate à endemia tem um limite. O Ministério da Saúde dá um limite para que eu tenha de agente de combate à endemia. Só que o agente de combate à endemia tem município que é pequeno, que é fácil você fazer a visita casa a casa. Tem município que não. Tem município desse país que anualmente você vai passar e anualmente você vai ter que voltar na casa desse cidadão, dessa cidadã, para fazer o enfrentamento. Não dá para este país e este Estado continuar com a política da vira-latinha. A gente tem que começar a enfrentar a dengue de uma maneira diferente, com tecnologia, com prevenção, porque a estratégia até hoje colocada é ajudar ao município a ter agente de combate à endemia. Ajuda muito pouco, porque qualquer concurso que eu faça e eu entre como servidor de agente de combate à endemia, o valor para este servidor
com encargos e outras situações, supera o recurso que o Ministério da Saúde repassa. E não é somente nisso que eu enfrento dengue. Eu tenho que fazer monitoramento, porque quando eu olho o meu mapa da cidade de Bauru, a gente chega à conclusão de que algumas regiões, que são os focos iniciais do enfrentamento, eu preciso monitorar. Eu preciso colocar o vitrampa, eu preciso pôr tecnologia, eu preciso de gente que passe, que analise se aquela larva, se aquele ovo ele está com vírus, não está com vírus, qual o tipo de vírus que está circulando, qual é a tendência para outras áreas. Não é simplesmente ter um agente de combate à endemia que vai entrar na residência do cidadão e vai orientar a vira-lata, orientar a colocar, tampar o ralo, tirar. Isso é importante, mas se mostrou ineficiente para o combate da arbovirose nesse país. Seja pelo número que não é adequado, seja porque essa única estratégia ela já está todos os anos e a gente não conseguiu essa cultura e não conseguiu atingir o seu objetivo. O município precisa de recurso para além do agente de combate à endemia. Por quê? Houve trampa, tecnologia, todo este recurso sai do bolso do município. O município hoje ele não tem. Se pega o município de Bauru, tem quase 400 mil habitantes, eu ainda consigo convencer o meu prefeito e retirar recursos. Mas municípios de menor capacidade e menor arrecadação não consegue. E a dengue ela é extremamente democrática. Ela vai para todos os municípios. E o Estado tem um papel fundamental, sim. Porque a dengue que acontece em Bauru, em Imbu, em Dracena, em Marília, é a dengue do Estado de São Paulo. A população do Estado de São Paulo é a população dos municípios. A população do país é a população do Estado de São Paulo. Então, o que a gente quer trazer para essa Casa de Leis, o que a gente já vem discutindo, de uma maneira colaborativa, construir conjuntamente, é que a gente possa, de uma maneira exemplar para este país, se o país ainda não criou uma lei específica de enfrentamento da arbovirose, com orçamentação própria, entendeu? Que o Estado possa colocar que esse recurso que vai para os municípios ela seja específico com monitoramento por parte do Estado Central, e cada município hoje, desde a Zika, é obrigado a ter um plano de enfrentamento. Todos os municípios apresentam seu plano de enfrentamento. Só que eu posso dizer a todos vocês, fazer o plano de enfrentamento em si só não consegue combater a epidemia de dengue. Ter plano de enfrentamento não significa que você está sendo efetivo. Todos apresentam, tem uma sala de situação, todo município tem uma sala de situação de arbovirose, em que participam outros atores. Mesmo assim, quem que controla? Quem coordena? Quem que cobra? Quem efetivamente avalia se isso está acontecendo? Os municípios têm uma autonomia, mas a gente está tratando aqui de uma epidemia, de uma doença, que ultrapassou esta autonomia, digamos assim, de cuidado. Eu não estou falando de um hospital, de um infarto, de um AVC. Estou falando de uma situação epidêmica que ultrapassa as condições próprias, fisiológicas do doente. Isso está diretamente relacionado à responsabilização do Estado, do cidadão, que impacta em outras ações em relação à arrecadação de imposto, em relação à redução de determinada região, tem diminuição do número de infestação do mosquito, o que ele pode ter de subsídio e situações alhures a essa questão. Então, o que eu trago aqui é que nós ainda não estamos enfrentando de maneira adequada o combate à dengue. A proposta do Conselho de Secretários Municipais de Saúde é que haja um plano estadual de arbovirose, na qual tenha recurso destinado especificamente, e não apenas o recurso que seja para a gente combater a endemia, porque em 2016 havia um repasse do Estado aos municípios, todos juntos contra o Aedes, que era pouco, mas ia um repasse para que os agentes de combate à endemia, no final de semana, fizessem as visitas casa a casa. De lá para cá, nós não temos mais esse repasse e aumentou o número de epidemia de dengue no Estado. Claro, não é especificamente devido a isso, só que a gente tem a proposta, e a gente apresentou e vem discutindo junto com a Secretaria de Estado, de ter um piso fixo para todos os municípios para o enfrentamento, que não varie de acordo com a gente de combate à endemia, mas com o número de imóvel.
com base no número de imóvel, que vão ser as visitas, e um piso variável quando estiver em situação de epidemia. E também o repasse de recursos na situação de epidemia, porque a assistência ela desestrutura o orçamento de um prefeito quando você entra numa situação de epidemia de dengue. E o Ministério da Saúde também está totalmente afastado disso. Vocês querem um exemplo? Os senhores querem um exemplo em relação a isso? Pergunte hoje ao Ministério da Saúde se o, então, inseticida que é utilizado no fumacê, nós temos no país. Não temos. A gente está entrando numa situação de epidemia novamente de dengue no Estado e nós não temos, desde o início do ano, o Malation, que é o, então, inseticida jogado no fumacê. Quem fazia esta produção era a Bayer, se não me engano, na França ou na Holanda. E como nós não tivemos não era utilizado, quando houve a situação de epidemia de Zika, o país fez uma compra, o Ministério fez uma compra de um volume muito elevado. A Bayer não tinha condições, ela terceirizou, uma outra empresa entregou, esse produto teve problema, ele empedra. E eu tenho uma ação pela OPAS, que o Ministério da Saúde está agindo contra a Bayer, mas, em virtude disso, nós não temos o inseticida no país. Os municípios estão entrando em epidemia de dengue novamente e nós não temos como combater. Tem município, e eu não vou citar qual município, que está usando outro tipo de inseticida sem o apoio da SUSEM, sem de ninguém, mas o secretário de saúde e o prefeito estão em situação, porque não tem evidência, tem resistência ao produto, mas é a única coisa que a gente tem. Os municípios estão isolados no enfrentamento da dengue, tendo que enfrentar. Nós estamos começando já a dengue e até agora nós não temos plano. Nós vamos enfrentar a situação de epidemia de dengue, sim, novamente. Todos os anos nós teremos epidemia de dengue. Se a gente não mudar a estratégia do enfrentamento da dengue, com tecnologia, investimento, com lei própria, que tire da saúde e passe por um plano que envolvam outras áreas, a gente vai continuar tendo sessões como essa. Eu digo aqui, é uma parceria. O Estado de São Paulo ele está aberto, a Secretaria de Estado, eu digo, o secretário, nós colocamos como uma necessidade de fazer um plano de enfrentamento, só que a gente está entrando em dezembro, e a gente ainda não finalizou o plano de enfrentamento, porque nós precisamos, sim, ter um plano para o Estado de São Paulo e para os municípios. Bolinha, as suas considerações finais, depois o senhor vai ter a palavra, porque todos os deputados vão participar e vão fazer as suas perguntas só para as suas considerações finais. Eu queria, então, acima de tudo, colocar, mais uma vez, que o Estado de São Paulo saia à frente do país, que apresente ao país que existe, sim, a possibilidade de um plano diferente de enfrentamento da arbovirose. Este plano, o Estado, como o ordenador deste processo, os municípios com a sua responsabilidade vinculada à questão do plano estadual, que tenha, de uma maneira efetiva, um orçamento específico, porque o orçamento em vigilância ele é muito amplo, muito aberto, mas que tenha um orçamento específico para o enfrentamento da arbovirose e que a gente possa, a partir daí, que esta própria comissão acompanhe a execução, as metas desse plano de enfrentamento e que a gente tenha investimento na prevenção com tecnologia, porque nós temos que utilizar esse recurso em relação ao monitoramento, em relação à tecnologia, seja desde a vacina a outras tecnologias assistivas, e que tenha um recurso específico quando há situação de epidemia. Porque a assistência, exame, hemograma, sorologia, todo o recurso, soro, dipirona, todo o recurso está por conta do município. E nós não temos hoje condições a nível municipal de fazer um enfrentamento com base neste orçamento, que o nosso orçamento já é limitado e os municípios já estão arcando com mais de 10% acima do seu mínimo constitucional em saúde. Obrigado a todos, vou ficar à disposição para que a gente possa esclarecer. Eu agradeço imensamente, doutor Fogolin, porque coloca e traz para a tarde de hoje uma clareza muito grande do quadro, né, doutor André, o deputado André, que os municípios do Estado de São Paulo vêm enfrentando, e é uma situação muito semelhante.
todos estão realmente precisando desse apoiamento do Estado, e eu acredito que o Estado vai dar um direcionamento ainda na tarde de hoje para que a gente possa trabalhar em conjunto agora em 2020. Pela ordem, presidente. Antes de passar a palavra para o professor, eu gostaria... só um minutinho, deputado Estevão. Antes de passar a palavra para o Adolfo Lutz, eu acho bastante interessante a fala do professor Marcos Boulos, para que também nessa mesma linha do Dr. Fogolin fale sobre a semana epidemiológica no Estado de São Paulo, como isso se dá, como os problemas das arboviroses, para depois o Adolfo Lutz apontar os programas e as ações específicas do Instituto. Com a palavra, deputado Estevão Galvão. Senhor presidente, eu vou usar da palavra apenas 2 minutos, presidente, porque eu tenho um compromisso. Infelizmente, eu gostaria de ficar até o final. É uma pena, parabéns deputado. ao André do Prado pela iniciativa, parabéns ao Eduardo, que colocou muito bem os problemas da saúde, em especial da dengue, colocou com muita competência. Ainda hoje, no editorial do Estadão, fala muito sobre as Santas Casas, sobre as filantrópicas, sobre a tabela SUS, enfim, todas as dificuldades que nós encontramos na área da saúde, quando o município tem a obrigatoriedade de aplicar um X, o Estado um X, e a União não tem nenhuma obrigação, não tem esse determinado X que deveria ter também. Mas, enfim, cumprimentar também a doutora Maria do Carmo e o doutor Boulos, que vai falar daqui a pouco, né? E pedir desculpa que eu não vou poder ficar, mas eu queria apenas, mesmo porque a minha colocação, ao final, não faz parte do objeto dessa reunião, mas eu queria mesmo era dar um abraço no secretário German, cumprimentar o secretário German pelo trabalho que ele vem desenvolvendo frente à Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. Muito atencioso, muito cordial. Ele, a equipe, o doutor Alberto, essa menina Patrícia, enfim, equipe muito boa. Mas, infelizmente, eu ando ainda muito angustiado com alguns problemas na área. Eu vou fazer uma colocação aqui, presidente. Não seria nem necessário que o secretário me respondesse hoje, mesmo porque não é objeto desse momento e desta reunião. O secretário poderia, através da Patrícia, marcar uma data, eu iria na secretaria, ele me explicaria e colocaria. Senhora presidente, meus caros colegas secretários, eu lutei muito para que o Estado de São Paulo construísse um hospital em Suzano, ali na região do Alto Tietê, aqui na Grande São Paulo. E depois de muita luta, acho que coisa de 10 anos, mas o poder público é burocratizado mesmo. Eu me lembro que a estação ferroviária eu trabalhei 15 anos para construir, o Poupa Tempo mais 10, 12 anos, e assim, tudo é difícil no poder público. E esse hospital também foi uma luta longa, mas ao final, o governo Geraldo Alckmin construiu o hospital num terreno do Hospital das Clínicas. E esse hospital ficou vinculado ao Hospital das Clínicas, presidente. É um hospital muito bom, 120 leitos, é um centro de diagnóstico maravilhoso, com UTI, etc. Mas, enfim, o hospital foi inaugurado em abril do ano passado, está parado. O governador Márcio França esteve lá, muito bem intencionado, também prometeu que em 40 dias funcionaria, mas também não foi possível, porque, afinal de contas, né, não teve culpa nenhuma, porque nem ganhou a eleição. Mas o Dória também conhece o problema, entendeu? Dória também assumiu o compromisso que funcionaria com mais rapidez, etc, etc. O Rodrigo Garcia já marcou de ir lá em Suzano, comigo, juntamente com o secretário, para dar uma data. Não é uma data que tem que ser amanhã, nem depois de amanhã. É que o povo não acredita mais na palavra do político e na palavra do governo. Porque quantas vezes já foi dito que vai funcionar amanhã, depois da manhã. O que eu quero, presidente, secretário, é que o Rodrigo Garcia me justificou a última vez que ele não foi numa data aprazada, marcada com o secretário, porque o Dória pretende ele mesmo ir. Então, por isso que ele não foi. Mas, enfim, eu continuo angustiado,
Secretário, eu quero que Vossa Excelência me diga hoje, amanhã, o dia que Vossa Excelência determinar uma audiência, e ao final, depois, a gente marca uma data, mas que Vossa Excelência me diga quando é que esse hospital, eu sei que está tendo alguns problemas, eu sei que o Estado está desvinculando o hospital do Hospital das Clínicas, para que o próprio Estado tenha a maior assim, liberdade de trabalhar, de administrar. Mas o que eu quero? Que Vossa Excelência, juntamente com o governo, João Dória, o vice-governador Rodrigo Garcia, me diga quando esse hospital vai funcionar parcialmente e quando esse hospital vai funcionar plenamente. Era isso, senhor secretário, parabenizar, cumprimentar, pedir desculpa por não poder ficar até o final. Porque se a palestra da Maria do Carmo for tão competente quanto a do Eduardo, eu vou me arrepender muito por ter tido que me retirar. Muito obrigado, presidente. Agradeço a sua intervenção. Com a palavra, deputado professor Marcos Boulos. Muito bem, uma boa tarde a todos vocês, senhoras e senhores. Esse plano que nós vamos apresentar agora é um plano construído em várias mãos, porque ele foi feito junto com o COSENS. Então, é um plano bipartite, essa comissão foi formada bipartitamente, eu coordeno a comissão de arboviroses. Então, nós vamos apresentar esse plano, que está aqui a proposta do Programa Estadual de Controle de Arboviroses, que nós fizemos a... Tá bom, você vai passar? A primeira coisa, só para historiar para vocês o que está acontecendo com as arboviroses hoje. De fato, nós tivemos mais de 10 vezes aumento do número de casos de dengue comparado com o ano passado. E a mortalidade, muito mais do que isso. A gente pode ver aqui que morreram 256 pessoas neste ano, no período até novembro, contra 8 pessoas em 2018, nessa mesma época. Então, um número exagerado de óbitos e de casos de dengue. Mas o que surpreende... Não, pode deixar nesse vermelho mesmo que você põe, que mostra todo o estado como que está no próximo mapa. Então, aqui estado. Mas o que é surpresa é que, ao contrário de quando nós temos grandes epidemias, nós não tivemos aumento... Esse é melhor. Nós não tivemos aumento da infestação do Aedes aegypti, o transmissor. O que aconteceu para nós tivermos tanto aumento quando o Aedes permanece igual nos anos de baixa endemicidade? Exatamente porque nós estamos com um novo sorotipo de dengue. Aos que não conhecem, são 4 sorotipos de dengue e você pode ter 4 vezes dengue, se tiver os 4, e nunca mais. Então, o que aconteceu? Nós tivemos, nos últimos 10 anos, a prevalência de um tipo de dengue em que quase toda a população praticamente teve o dengue. Alguns, não tive. Não teve, mas se for fazer sorologia, vai perceber que sim, porque de cada caso clinicamente detectável, outros 20 aparece e a pessoa não tem sintoma. Então, é provável que todo o estado de São Paulo, nos últimos 10, 15 anos, teve dengue tipo 1. O que acontece? Aparece um novo sorotipo, e todos sabem, ou pelo menos é reconhecido, que os casos graves evoluem quando a pessoa tem dengue pela segunda vez, 6 meses a 3 anos depois. Então, as pessoas que tiveram dengue nos últimos 3 anos e que voltam e que têm outra vez agora, o quadro tende a evoluir para uma maior gravidade. Isso é reconhecido. Então, o que está acontecendo essa gravidade é exatamente por um aspecto imunológico característico de dengue. Tem o que fazer? Não adianta a gente ficar desesperado. É assim que acontece. Infelizmente... Não sei se, infelizmente, se é muito bom, as pessoas morrem, né? Senão nós não viveríamos eternamente, né? Então, com doença, existe mesmo, as pessoas morrem por dengue. Apesar de, percentualmente, não morrer muitas pessoas, o número absoluto parece ficar grande quando você tem muitos casos de dengue, como está acontecendo agora. Então, para mostrar que o número aumento não é pela infestação. Então, se, por exemplo, nós fôssemos fazer como em 2015 e 2016, que nós tivemos uma epidemia muito maior que essa, que nós precisamos... dar recursos para as pessoas controlar o Aedes, agora não, porque nós não temos a Aedes suficiente para muito maior do que está. E o nível de Aedes hoje ainda é muito baixo. Mas a notícia que não é tão boa é que provavelmente nós estamos atrasando, mas vai ter uma epidemia importante, porque as chuvas estão começando agora. E esse ano louco que teve frio até agora, até anteontem nós estávamos com frio, provavelmente com calor vão ter chuvas e mais Aedes, independente do que a gente possa fazer nesse momento. E só para mostrar aqui a curva que aconteceu este ano. Vocês veem, subiu o dengue exatamente quase no início do inverno, o que é uma coisa assustadora para nós, porque é doença de verão. Doença de mosquito é doença de verão.
Doenças respiratórias é de inverno. No entanto, nós temos no inverno subiu o dengue e está diminuindo quase agora no verão, e, por outro lado, sarampo, que é doença de inverno, continua alto agora neste fim de ano. Parece que o mundo está às avessas aqui. Bom, mas vamos para o programa. Repito, esse programa foi construído a mãos COSENS e Secretaria de Estado da Saúde. Eixo 1, sustentabilidade do programa. Bom, é um programa, tem que ser um programa de Estado. Até o Fogolinha aqui anunciou, é vinculado ao gabinete do governador, participação da saúde e outras secretarias. Aqui eu tenho essa nota, a disseminação da infestação de Aedes está relacionada a fatores ambientais e de moradia. É reconhecido que dengue é uma doença de centros urbanos desorganizados. Falar que se a gente consegue eliminar o Aedes, bobagem. Oswaldo Cruz conseguiu numa época histórica e diferente. Nós temos Aedes, para vocês verem, em Singapura, temos Aedes na Coreia, temos Aedes no Japão e temos Aedes nos Estados Unidos. Tem dengue? Tem, mas poucos casos. Por quê? Porque eles têm moradias adequadas, têm ambientes adequados de sobrevida, então, ou seja, eles só se preocupam com assistência quando você, eventualmente, circula os casos, circula dengue. Mas, no entanto, eles não conseguem eliminar o Aedes. Países como Estados Unidos e Singapura, em compensação, uma ilha desse tamanho, ilha-cidade riquíssima, não consegue eliminar. Eu estive lá discutindo, eles não conseguem eliminar o Aedes a depender de tudo isso, mostrando que, mesmo em países desenvolvidos, o Aedes a gente não consegue tirar. E até, pode estar bem, está bem, já entra já no desse 2. E até para lembrar, eu também tenho participado nos últimos 8 anos, eu sou conselheiro, faço parte do Conselho Internacional de Doenças Negligenciadas, que a gente tem reunião 2 vezes por ano em Genebra, e onde dengue está inserida. E não tem metodologias novas para que a gente possa resolver. Tudo que existe hoje são experimentações. No mundo todo não tem. E esse comitê tem gente do mundo todo, eu represento praticamente a América Latina, mas não tem hoje tecnologia que faça com que você elimine a Aedes. E jogar veneno que a gente faz com frequência também pode diminuir os alados, aqueles que voam, mas não resolve o problema, porque o problema está relacionado à moradia, lixos, meio ambiente, então tudo isso, educação, então tudo isso que nós precisamos inserir, e é esse programa inicial, o programa de Estado. Objetivos: monitorar e avaliar a situação de saúde no Estado, acompanhar os resultados das ações encaminhamentos, estabelecer a dinâmica de reuniões de periodicidade. Isso. Por que no gabinete de governador? Porque você tem que ter 4 ou 5 secretarias. Secretaria de Comunicação, de Educação, do Meio Ambiente, e vai afora. Até Defesa Civil, que participa também nas horas de controle, sempre participaram outras vezes também. Então, essa é a primeira coisa. Não é... Dengue é uma doença, é um problema de saúde. A disseminação de Aedes não é uma doença. Esse é um problema de meio ambiente que nós precisamos trabalhar com cuidado, né? O eixo 2 é vigilância epidemiológica e laboratorial. Então, o objetivo é monitorar a circulação do vírus de dengue, zika e chikungunya. Para nossa sorte, eu não destaquei aqui na apresentação inicial, dengue e chikungunya não aumentaram nada este ano aqui. Não me perguntem por que eu não entendo por que nós não tivemos epidemia de chikungunya até agora. Porque chikungunya circulou, teve no Rio de Janeiro epidemia, tem no Nordeste, e a Aedes nós temos para valer o tempo todo, mas nós não tivemos. Mas existem chances de nós termos uma epidemia importante de dengue e chikungunya também. Estabelecer critérios para a suspensão da coleta quando do estabelecimento da epidemia. Existe um hábito, as pessoas querem saber o resultado da sorologia. Mas eu preciso lembrar o seguinte, em epidemias o diagnóstico é clínico. A partir do momento que você determina que está circulando um determinado vírus, nós não conseguimos mais fazer exames para todo mundo, porque epidemia pega todo mundo. Então, não existem técnicas ou laboratório suficiente para fazer sorologia em todo mundo, e seria desnecessário, porque você não ajuda nada, que é quando o resultado fica pronto, mesmo que eu fosse rápido, a doença já passou. Então, ou seja, não tem motivos clínicos para fazer a sorologia, é epidemiológico. O nosso laboratório, Adolfo Lutz, é um laboratório de saúde pública. Então, ele tem importantíssimo para detectar quando está circulando um vírus e direcionar as ações de controle nesses lugares onde eles encontram. E é isso que o Adolfo Lutz faz. Por isso que eu ponho assim, estabelecer critérios para suspensão. Tem determinado momento, olha, já tem epidemia, não adianta mais coletar de rotina casos, porque não vai ajudar nada. Nós temos dados de sorologia para serem do ano passado, que não existem possibilidades, nem recursos humanos, nem laboratórios para fazer todo mundo, e é desnecessário. Isso aqui só tem importância no caso de
o médico precisar, por algum caso específico, detectar, aí que se faz, mas de rotina não deve se fazer. Estimular as secretarias municipais a manter atualizadas as notificações, possibilitando, assim, prever a disseminação do vírus no Estado. Isso é muito importante. Bem, o eixo 3 é controle integrado de Aedes, aí é vigilância sanitária, controle de vetores e ambiental. Implementar programa de incentivo aos municípios para a realização de atividades de controle do vetor, fomentar o estabelecido no decreto número 62.130, de 16, que cria a Brigada contra a Aedes aegypti nas repartições públicas do Estado. Aliás, essa semana, nós estamos com um trabalho junto com a Secretaria de Educação, criando as brigadas estudantis para fazer isso nas escolas e, possivelmente, com as crianças bastante interessadas, provavelmente ajudarão nas famílias para que isso eles possam ver também nas casas deles. Aprimorar ações de vigilância sanitária para questões de manejo ambiental, resíduos sólidos, falta de água, capacitar as secretarias municipais para a utilização da ferramenta de mapeamento de risco e monitorar indicadores do sistema de informação, como infestação em pontos estratégicos, imóveis especiais e número de criadouros classificados como existentes. O eixo assistência, organização da rede de assistência com linhas de cuidados, pontos de atenção, atenção básica, serviços de média e alta complexidade, pactuações regionais, rede de urgência e emergência. Organização dos serviços com previsão de insumos e medicamentos para o manejo dos casos suspeitos de dengue, organização de polos de hidratação temporária e estratégia de qualificação profissional. Esse é, no meu modo de ver, como as epidemias a gente não consegue evitar, de uma maneira, ou pode ser só menos ou mais intensa, nós temos que focalizar na assistência para evitar mortes, que essa é a preocupação maior nesse momento. Então, existe essa capacitação de todo o corpo clínico, nós vamos ver também na parte educacional, com criação até de sites que possam ser procurados para ajudar as pessoas, e o Estado está, dentro do programa junto com o COSENS, está realizando que, a partir de determinado momento, quando a ameaça sair do controle, o Estado entra com ajuda para os hemogramas, para a soro-hidratação, e, se for o caso, até o Estado pode fazer aqueles hospitais emergenciais, porque todos nós sabemos, em 2015, isso foi tipo 15 e 16, as pessoas ficavam 4 horas na fila de um pronto-socorro por causa de dengue. Lembrando que estão nessas filas também os hipertensos, e estão nessa fila os diabéticos e outros mais que necessitam de atendimento. Então, nós temos que achar uma linha, quando aumenta os casos de dengue, de fuga dessa porta para não prejudicar as outras doenças também. E nisso nós já temos um acordo que o Estado participará certamente quando chegar um momento que passa dos recursos municipais e tentar ajudar na assistência para evitar mortes, né? E quanto à educação, comunicação e mobilização social, é fundamental. A gente precisa ter técnicas. Eu falo, a gente chega no cidadão, a gente não chega muito frequentemente no cidadão. A SUSEM tem feito anualmente saber onde estão os focos de Aedes. Nos últimos 10 mais anos, eles estão nos mesmos lugares. E a divulgação é feita por rádio, televisão, por jornal, por aplicativos e outro mais. Tanto nós estamos forçando aplicativos, parece que a juventude não vê jornal, não vê televisão e não lê o jornal, e não vê rádio, ouve rádio. Então, nós estamos mudando aqui. Então, seminários de comunicação em saúde e arbovirose que são realizados, divulgação de experiências exitosas de municípios em áreas técnicas da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, que vai ser feito, inclusive, no Congresso do COSENS, espaço para downloads de materiais de comunicação, produção de conteúdo especializado para as redes sociais do governo, saúde e demais pastas, projeto EduCom, qualificação de profissionais de saúde em educação e comunicação para enfrentamento das arboviroses. Projeto da Secretaria de Estado de Saúde e do ECA, da USP, financiado pela Secretaria de Saúde. E dar continuidade a outras estratégias de mobilização social. No fundo, esses são 5 eixos em que nós nos baseamos para enfrentar, porque a nossa preocupação, esse grupo do Estado, da Secretaria de Estado da Saúde com o COSENS, ele já está trabalhando junto há 4 meses, especificamente, porque a nossa preocupação era demais. Porque este ano, a exemplo de 2015, o El Niño está passando, e em 2015, por causa dessas mudanças ambientais, que houve aquela explosão. Então, nós julgamos que íamos ter uma explosão de Aedes, e não tivemos até agora. Isso significa que, provavelmente, a epidemia virá mais tardiamente, mas eu não creio que nós vamos ficar livres da epidemia. Esse é o programa que nós construímos e estamos à disposição depois para conversar, se necessário for. Obrigado.
Professor Marcos, agradeço também a explanação que o senhor fez. Achei bastante interessante vincular ao gabinete, esse vínculo ao gabinete do governador, para que políticas que unam várias secretarias possam realmente traduzir numa eficiência maior. Com a palavra agora a doutora Maria do Carmo, que representa o nosso Instituto Adolfo Lutz. Muito obrigada. Obrigada, queria agradecer o convite para estar presente. Em relação ao Adolfo Lutz, nós fazemos parte de um programa de vigilância em saúde. É um programa a nível nacional do Ministério, é um programa estadual, e nós temos diretrizes que já funcionam há vários anos, e agora nós estamos revendo as diretrizes que foi apresentada agora para o Dr. Marcos Boulos. Nós estamos trabalhando em conjunto, Estado e município. Em relação ao Adolfo Lutz, o nosso papel principal é da vigilância, do monitoramento desses vírus. E não só dengue, como chikungunya e zika, como foi já dito aqui pela mesa. Dentro desse programa, nós temos, do Programa Nacional, nós recebemos insumos do Ministério da Saúde. Então, grande parte dos insumos que nós trabalhamos, eles são provenientes do Ministério da Saúde, dentro do Programa Nacional. Na falta por alguma contingência do Ministério da Saúde, o Estado provê desses insumos, né? Então, nós recebemos, basicamente, insumos para a sorologia e para todos os testes de biologia molecular, para o monitoramento do vírus que circula, que é esse o nosso grande papel. Não é simplesmente fazer o exame por si só, como assistência, mas sim o exame de vigilância, para monitorar o vírus que circula. Se há um dengue, que sorotipo de dengue está circulando hoje? Como foi mostrado, esse ano nós tivemos o sorotipo 2, que há muitos anos não circulava em nosso meio. Por isso, essa grande epidemia, mesmo com uma baixa infestação do Aedes. Então, é esse o nosso papel de vigilância, de monitoramento da circulação dos vírus. Fora a dengue, qual outros vírus que nós estamos que circulam, que é transmitido pelo próprio Aedes? No caso do Zika, vírus do chikungunya. E nós tivemos a grata... esse ano não tivemos praticamente Zika, não circulou. Mesmo chikungunya, que nós esperávamos que viéssemos, que fôssemos ter uma epidemia de chikungunya, nós não conseguimos ainda, mas estamos nos preparando caso ela venha, né? A gente acha que pode, sim, chegar uma epidemia por chikungunya, porque ele circula, nós temos vários casos no Rio de Janeiro, né, que está bem próximo, né, então ele poderá chegar até nós. No caso de dengue, nós tivemos, esse ano, como o Dr. Fogolin falou, uma falta de insumos para a sorologia de dengue. Isso foi rapidamente suprido pelo Estado. Nós fizemos compras emergenciais e conseguimos executar os exames. Só que o Estado tem um limite. Eu só posso comprar, nós só podemos fazer a compra do insumo que é fornecido pelo Ministério a partir do momento que o Ministério deixa de fornecer e oficializa esse desabastecimento. O Estado não pode fazer uma compra sem ter essa garantia de que não vai receber do município. Existe uma legislação, nós trabalhamos dentro de uma legislação. Então, a partir do momento que a gente tem oficializada o desabastecimento pelo Ministério, o Estado pode, sim, partir por uma compra, é o que nós fizemos esse ano. Nós fizemos 3 compras para suprir a falta do Ministério. E por que ele faltou? Por várias razões. Houve algum problema na licitação. Hoje, nesse momento, nós estamos com uma firma que está em suspensão, a única firma que fornece o kit, que ganhou a licitação e ela não pôde entregar. Então, assim, existem alguns problemas no abastecimento. E, nessa hora, o Estado vem e tenta suprir, né? Mas entre a falta e eu conseguir a compra, às vezes há um delay, há um prazo, que é isso que você comentou, que nós podemos, às vezes, ficar com atraso no exame. Mas
de uma certa forma, o monitoramento não para, porque nós temos kits a partir de biologia molecular, então esse monitoramento foi dado continuidade, por isso que nós sabemos que o sorotipo 2 é o que circulou esse ano no estado de São Paulo, e é esse o nosso papel. Não é fazer o exame simplesmente para o exame, mas sim para a vigilância epidemiológica. No caso de... Nós podemos... Quando nós não temos insumo para distribuir para os nossos 12 laboratórios regionais do Adolfo Lutz, né, essas amostras vêm para o laboratório central, executada aqui dentro, e nós temos sempre uma metodologia in-house para casos de óbito e grave. Então, esses casos não são delegados ou atrasados. Todos os casos de óbito e caso grave é realizado no laboratório central. Para o planejamento de 2020, nós estamos com esse monitoramento a partir de biologia molecular, testes de biologia molecular. Então, monitoramento do vírus para ver o que circula e para rapidamente dar informações para a vigilância e para o controle da dengue. Estou às horas para qualquer pergunta. Agradeço as considerações da doutora Maria do Carmo. Pela ordem, senhora presidente. E um minutinho só, deputada. Eu só gostaria de passar mais uma vez a palavra para o nosso secretário, que gostaria de fazer algumas considerações após a fala de todos os técnicos, e já abrir a palavra, que o primeiro inscrito é o deputado André do Prado, e cada deputado se manifestando, eu já vou fazer a anotação. Com a palavra, o doutor German. São poucos itens, um deles acho que já ficou bastante esclarecido pela doutora Maria do Carmo, que é a questão do papel do laboratório Adolfo Lutz. Eu acho que uma forma da gente entender isso é que ele não é um laboratório clínico, que você pede um exame, ele vai lá e emite um resultado. Ele é um laboratório de saúde pública. Ele estuda como que, conforme ela explicou, o comportamento do vírus, no caso da dengue, como que ele está se comportando. E que tipo de vírus que é, já que existem 4 tipos diferentes. Sempre ocorreu um, e o ano passado, aliás, e esse ano, no começo do ano, ocorreu um outro tipo de vírus, né? E aí, de fato, eu dou toda a razão para as considerações do Fugolin, onde ele diz que nós atacamos o Aedes, mas nós não atacamos o vírus. Nós não temos tecnologia suficiente ainda hoje, pelo menos disponível para o nosso país, acho que em outros também, na questão de como atacar o vírus. Nós temos em desenvolvimento no Adolfo Lutz a vacina da dengue. Não, obrigado. Desculpa, no Butantan. Temos no Butantan o desenvolvimento da vacina da dengue, né? E que ela está ainda na sua fase de pesquisa, que se chama fase 3, e esta fase termina ao final de todos aqueles que foram os pacientes, que são um total de 17 mil pacientes que foram observados por um período estabelecido epidemiologicamente ou cientificamente. E isso deve terminar em 2021. A fábrica, do ponto de vista operacional, ela já existe, ela já tem equipamentos, ela está pronta. Eu costumo dizer assim, meio que até informalmente, que ela produz água, mas não vacina. Ela está com o seu maquinário pronto para trabalhar, mas ainda não pode produzir vacina por esses motivos que eu citei aqui. Essas são as considerações iniciais que eu queria colocar. Com a palavra, deputado André do Prado. Pela ordem, senhora presidente. Perdão. Pela ordem, deputada Edna Macedo. Senhora presidente, eu quero cumprimentar, em primeiro lugar, o nosso secretário, doutor José Henrique German, doutor Boulos, doutor José Eduardo, né? O Ricardo. Eduardo, perdão. E a doutora Maria do Carmo. Gostaria de dizer, rapidinho, tá, deputado André do Prado? É porque, infelizmente, eu tenho que sair, eu vou receber o cônsul da Turquia, que vai chegar agora no meu gabinete com a comitiva, e eu não posso deixar de estar lá nesse momento. Então, eu quero só agradecer a presença de todos e dizer que fiquei muito satisfeita com
a fala do doutor José Eduardo e me tirou todas as dúvidas, e, inclusive, me ensinou e me explicou as dúvidas que eu tinha, né? Com certeza, nós precisamos de uma coisa muito maior no sentido de combater a dengue e, inclusive, com a educação, porque a educação é muito importante em todas as ações que nós fizermos. Então, eu quero agradecer e abraçar a todos aí à mesa. Senhora presidente, muito obrigada pela atenção e Deus abençoe a todos aí. Obrigada. Obrigada pela sua participação, deputada Edna Macedo, sempre brilhante nas suas explanações, e agradeço muito a sua colaboração sempre. Com a palavra, o deputado André do Prado. Bom, boa tarde a todos, cumprimentar a nossa presidente, deputada Analice, e de imediato, presidente, parabenizá-la realmente, né, por essa brilhante audiência que estamos fazendo aqui e, de fato, exercendo o nosso mandato com aquilo que é nossa obrigação. Né, estamos no mês de outubro aí, já vi muitos debates nesta casa, nesses últimos meses, debates inócuos, debates que não levam a nada, debates que não acrescentam nada à sociedade. E fico feliz que a nossa comissão, todos nós deputados que participamos dessa comissão, estamos tendo a oportunidade de trazer as pessoas envolvidas, seja através das secretarias municipais, aqui apresentadas pelo Dr. Fogolin, seja através do Estado, que está aqui nosso secretário, Dr. German, Dr. Boulos, que é um papa aí, né, dessa questão, realmente a gente sabe do conhecimento técnico, o Dr. Boulos tem com tudo isso daí, e o Instituto Adolfo Lutz, quer dizer, reunindo todos os órgãos, né, que têm competência, capacidade, para que nós possamos traçar metas e objetivos, né, para poder combater a dengue. Né? E cabe a nós, deputados dessa casa, Comissão de Saúde, né, eu acho que fazer essa interlocução, essa intermediação, usar o protagonismo desta comissão para ajudar, né, seja buscar os recursos necessários, que o Dr. Fogolin colocou muito bem aqui, parabenizar o Dr. Fogolin por colocar de maneira muito clara, né, o que está acontecendo hoje a nível das secretarias municipais de saúde com os municípios, e foi quando eu pedia a essa presidência, aos demais pares que assinamos juntos essa audiência, foi exatamente nesse sentido, dizer que lá na ponta os municípios não têm mais recursos extras para se colocar, para se combater uma epidemia que está acontecendo, que é a questão da dengue. Né? As pessoas estão morrendo, quer dizer, apesar dos números, né, o Dr. Boulos colocou de maneira assim que ainda não são exagerados, mas para mim são muito, lógico, uma vida é uma vida. Entendi que o Dr. Boulos quis colocar, diante de todo o tamanho que está acontecendo de casos confirmados, só esse ano, 682 mil notificações, nós temos 380 mil casos confirmados, né? E 256 mortes. Realmente, isso é uma questão que o governo do Estado de São Paulo, através do governador João Dória, tem que puxar para o seu gabinete, sim, esse trabalho para a gente poder minimizar esses números, né? Como o governador faz toda vez por mês aquela reunião de secretariado, como toda vez por mês ele faz a reunião de segurança com todos os entes da Secretaria de Segurança Pública, Civil, Militar, Bombeiros, Defesa Civil, também, né, o governador, com toda a facilidade que ele tem de se comunicar, através do seu marketing, pelo conhecimento que ele tem, e já disse isso ao governador numa reunião de secretariado, que ele usasse esse poder de comunicação que ele tem também para ajudar a Secretaria de Estado, né, a se comunicar melhor com as pessoas. Que o Dr. Boulos colocou uma frase que é muito interessante, né? Seres humanos desorganizados. Mas cabe a nós, eu acho, enquanto agentes públicos, ajudar a organizar esses seres humanos. Depende de maneira mais clara, mostrar para a sociedade que as pessoas estão morrendo lá na ponta, sim. E ela não escolhe classe social, não escolhe região, né? Não tem fronteiras esse mosquito. Então, mostrar para a sociedade que esse mosquito está perto dela, que pode pegar o filho dela, que pode ser um parente dela, um amigo, enfim, um ente da família dela. Para ela entender a necessidade da sua participação nessas ações que o governo estará elaborando, né, que o principal agente que vai poder nos ajudar é a própria sociedade. Né? Eu fui secretário de Saúde também em 2005 e enfrentei na região uma epidemia de dengue e, na época, através da educação, que é o máximo que eu tinha, utilizei realmente as crianças nas escolas com as campanhas, visitando os bairros, limpando as casas, orientando, distribuindo os flyers, e isso ajudou muito.
Resolveu? Não, mas minimizou muito o problema. No ano seguinte, as crianças já estavam mais educadas e diminuiu muitos casos de dengue no município de Guararema, na qual eu tive o privilégio de ter sido secretário de saúde. Por isso, presidente, eu acho assim, muito importante essa reunião, né? Eu acho que daqui, a senhora que é a nossa presidente, tem o protagonismo disso, a gente fazer essa interlocução, cobrar do governador realmente, as leis que forem necessárias, doutor Fogolin, nós aqui, através da comissão, podemos elaborar de maneira conjunta essa lei, se assim, juridicamente for permitido, se não provocar o Estado que nos envie essa lei para ser aprovada aqui, a toca de caixa, né, rapidamente, porque a ocasião necessita realmente de ações rápidas, né? O Dr. Boulos colocou que o ano que vem vai ser pior ainda. Quer dizer, mais mortes estão aí para acontecer e nós, como agentes públicos, deputados dessa comissão do Estado de São Paulo, a gente não pode ficar inerte. E quando a gente vê todo esse trabalho técnico que já foi feito pela Secretaria de Estado, tem a parte municipal, que tem certeza que estão de portas abertas para receber os recursos, não só isso também, mas ajudar a organizar todo esse plano de trabalho que o Estado está disposto a fazer. Nós, a comissão, só temos que agradecer realmente, fico feliz dessa comissão ter tido a iniciativa de propor uma pauta tão importante como essa, e hoje nós estamos sendo protagonistas aqui de um assunto importantíssimo, que é o combate à dengue no Estado de São Paulo. Muito obrigado. Eu que agradeço, deputado André do Prado, a sua contribuição. E como o senhor bem lembrou, é uma questão ambiental, que ela precisa ser trabalhada com outros segmentos, e nós precisaríamos tirar um documento também dessa comissão para cobrarmos do governo do Estado, ou através de uma indicação, para que possa existir realmente um piso fixo de repasse para os municípios do Estado de São Paulo. Também que esses repasses que o Ministério encaminha para São Paulo seja repassados para esses municípios, como bem lembrou Vossa Excelência, os prefeitos não aguentam mais os investimentos que são direcionados hoje para a saúde, porque tudo vem acontecendo no município e na porta da casa de cada agente político. Então, é uma situação grave, que o governo realmente tem que tomar providência, inclusive essa ideia do secretário Guerma de levar essa proposta para o gabinete do governador, ela é brilhante, eu quero enaltecer aqui mais uma vez, porque a Secretaria de Educação, se ela não trabalhar de maneira forte e firme com as crianças que podem e devem orientar as suas famílias, nós não vamos atingir e ter sucesso no combate à dengue no Estado de São Paulo e às arboviroses. Então, acho que nós temos que cobrar e instigar o governo. Com a palavra, a deputada Janaína. Obrigada, senhora presidente. Cumprimento a todos os visitantes que tanto nos honram com suas presenças, seus conhecimentos. Sobre o tema, eu tenho duas perguntas, né? O doutor José Eduardo falou que falta tecnologia, que não dá mais para ficar, né, nessa forma apenas como prevenção, algo que a gente faz desde pequenininho na escola. Por outro lado, o professor Marcos disse que visitou alguns países que têm o mosquito, mas que não têm o mesmo problema. Eu gostaria de saber da mesa, e aí fique à vontade para eleger quem responderá, existe algum país com as mesmas características do Brasil, sob o ponto de vista econômico, social, em que há um mosquito e no qual alguma tecnologia diferenciada foi desenvolvida, adotada e obteve sucesso? Porque, quando a gente vai olhar, né, em termos de estratégia, é sempre importante buscar um padrão de comparação que tenha as mesmas características, sob pena de nós não conseguirmos avançar. Então, essa é a primeira pergunta. O senhor secretário falou que os estudos estão sendo feitos para desenvolver a vacina. Esta vacina já existe em alguma outra localidade? Seria uma iniciativa pioneira do nosso país? O doutor falou sobre as dificuldades com a questão do fumacê. Aí eu recebi vários pedidos, cheguei a oficiar o próprio secretário. Estou acompanhando outros entraves burocráticos envolvendo outros medicamentos. Estou muito incomodada com esses entraves, né? Já entrei em contato com a Anvisa, com o Ministério da Saúde, estive lá. Eu gostaria de saber o seguinte: só temos uma
uma empresa passível de fornecer essa substância, por que não buscar? É possível buscar um outro caminho? Este caminho já foi tentado? Então, seriam 3 perguntas muito objetivas. Um país de comparação, né? Essa tecnologia, a questão da vacina, se há, e essa situação do fumacê. Eu vou aproveitar a oportunidade para deixar 2 outras perguntas, se for possível. Entre ontem e hoje, acho que foi até de madrugada, um médico me escreveu falando sobre a situação ainda, secretário, envolvendo a falta de analgesia para as mulheres que querem fazer parto normal. Ele disse que a nossa lei já está em vigor, mas que ainda não está disponível essa analgesia e que ele vê casos que as mulheres até pedem para fazer cesariana, sendo que poderiam fazer o parto normal. Então, assim, eu nem vou reclamar aqui das negativas de cesariana, porque estou infernizando o pessoal da secretaria com as várias queixas, mas gostaria, se possível, secretário, de saber se tem algum plano para aumentar a disponibilidade, né, da analgesia para essas mulheres, porque é um problema do país, eu sei. Estive com o ministro se mostrou sensível para tratar disso, mas até onde eu sei, pelos relatos que recebo do país inteiro, a coisa não melhorou, né? Então, esse é um ponto. E se, eventualmente, Vossa Excelência puder falar 2 palavras sobre os problemas que estão ocorrendo nas Santas Casas, que, inclusive, hoje foi tema do editorial do Estadão, e o editorial apenas refletiu o que tem batido aqui na nossa porta todo santo dia, que é uma situação de desfacelamento, vou dizer assim, das Santas Casas. Então, eu não sei se estou subvertendo, Excelência, trazendo 2 temas que estão fora aqui do objeto do nosso encontro, mas não poderia deixar de aproveitar a oportunidade. Muito obrigada a todos. Claro. A Janaína, nossa deputada, está como aqueles prefeitos do interior, né, que quando o governador chega, não pode perder a oportunidade. Tem que fazer os pedidos e deixar... Não tem problema, não. Gostaria de consultar o professor Boulos e o doutor Fogolin, para que pudessem ambos responder as perguntas da deputada Janaína, porque eu acredito que um vai acabar acrescentando essa resposta que Vossa Excelência tanto busca. Então, com a palavra, doutor professor Boulos. Pois não, deputada. Com relação a locais em que conseguiram eliminar o Aedes, não existe neste momento. Existem novas tecnologias que estão sendo previstas. Por exemplo, foi testado, inclusive, em Piracicaba, uns 2 anos atrás, o uso de engenharia genética, mosquito criado por engenharia genética de uma coisa que faz com que eles ganhem a competição com o macho e com isso, não tem mais prole, mas se mostrou inviável porque você tem que produzir 10 vezes mais mosquito do que existe na população. Então, você tem que ter, provavelmente, uma fábrica por bairro. Se você for pensar num aspecto coletivo, é muito difícil numa comunidade toda. A segunda, uma experiência importante que está sendo liderada hoje pelo Ministério da Saúde e a Fiocruz, é o uso do mosquito, do Aedes, infectado por uma bactéria chamada Wolbachia. O que faz essa bactéria? Essa bactéria, ela também transformam as fêmeas estéreis. E qual é a vantagem da Wolbachia com relação ao uso de tecnologia genética do mosquito? Porque ele se reproduz na natureza, você não precisa produzir. A partir do momento que você infecta o Aedes, ele forma uma colônia grande e ele é distribuído em determinadas comunidades, ele vai se reproduzindo. O problema para nós que vivemos em casa, se tem muito Aedes, é que você vai ter que conviver com esse Aedes. Porque se matar, o natural pode voltar. Mas isso é uma coisa que tem que pensar depois. Primeiro tem que haver a produção. Esses estudos já estão avançados, eles estão agora buscando, ontem até tive contato com o coordenador desse estudo, eles estão buscando agora financiamento para produzir mais replicações desse mosquito para que ele possa ser distribuído. Essa é a coisa. Com relação às tecnologias utilizadas, eu lembro de Singapura, que faz o seguinte, eles sabem que vai ter dengue. Eles montaram um aplicativo, esse aplicativo, pela infestação e pela temperatura, eles conseguem, com 4 meses, prever que haverá doença. O que eles fazem? Neste momento, nesses 4 meses, é o tempo que eles fazem para capacitar, qualificar a assistência médica. Olha, vai ter dengue daqui a 4 meses, portanto, veja como está a hidratação, está soro, como está o hemograma, se você tem leitos para hidratação específica. Então, eles se preparam para enfrentar a epidemia.
Mas, na maior parte dos casos, onde você tem muito, Sudeste Asiático, Tailândia não tem mais dengue em adultos. Por quê? Todo mundo teve os 4 sorotipos. Então, é uma doença infantil, de pediatria, que é a primeira que vai ter, é uma criança e pode ser grave, porque a mãe vem com anticorpos já que não reconhece muito bem o vírus. Eu não conheço, talvez o Fogolin possa ajudar, eu não conheço alguém que conseguisse eliminar o Aedes com tecnologia diferente. Da vacina, do Butantan, você quer dizer? Não, a vacina é assim, existe uma vacina de dengue comercializada, da Sanofi Pasteur, é a Dengvax. Esta vacina ela tem um problema. Primeiro, ela está sendo indicada em adultos, a partir dos 9 anos até 60, porque os estudos em criança mostraram que ela não só não protege, como ela facilita casos mais graves do primeiro dengue. E a proteção são 60% e precisa 3 aplicações, 3 doses, uma um mês depois e 6 meses depois. Se nós não estamos conseguindo cobrir a vacina de sarampo e de febre amarela com uma dose, porque as pessoas não vão, imagine 3 doses para dengue e uma proteção de 60%. O que a vacina do Butantan até agora, o que nós temos é o seguinte, os estudos em fase 2, primeiro mostra que vai ser aplicado uma dose só, essa é a grande vantagem. E segundo, até agora nós não podemos falar que isso vai acontecer, porque tem que acabar o estudo em fase 3, a proteção original na fase 2 foi de 80%, quer dizer, melhor, mas ainda não é maravilhosa. Mas pode ser que com uma dose ela seja custo-benefício adequada para se usar em saúde pública, o que a outra não é adequada. Existe mais uma produzida pela Takeda que está mais ou menos no mesmo nível do Butantan. Obrigada, professor. Mais uma esperança, na verdade. Passar a palavra para o doutor Fogolin. Bom, nobre deputada, do ponto de vista de tecnologia, acima de tudo, a comparabilidade vai de países que têm sistemas universais como o nosso. O nosso país é um país continental, dificilmente a gente vai ter uma comparabilidade, até pelo modelo de cuidado que a gente adota um modelo de cuidado universal do nosso Sistema Único de Saúde. Quando a gente diz tecnologia, a tecnologia, na minha fala, até pela brevidade do tempo de explanação, é a tecnologia em todos os sentidos do cuidado. Eu tenho tecnologias leves e duras. A tecnologia máxima que a gente está colocando da vacina, e o próprio professor Boulos coloca, na comparabilidade da Sanofi, a vacina da Sanofi era em 3 doses, tinha que fazer sorologia, tinha ainda um impacto em relação à gravidade dos casos. Por exemplo, Paraná fez a vacina e não teve um impacto significativo do ponto de vista de eficácia da utilização. Pelo contrário, vai ter que justificar agora, junto ao Ministério Público, Tribunal de Contas, o uso do recurso até para uma vacina nessa questão. A vacina é um ponto de tecnologia. Só que os outros países, como o próprio professor Marcos Boulos coloca, é em relação ao monitoramento. Eu tenho condições de utilizar tecnologias aqui mais leves de formação. Hoje, os profissionais, quando enfrentam uma situação de epidemia, veja o sarampo, a grande maioria dos profissionais que se formam, até vejo no Banco da Universidade de São Paulo, que ainda tem contato da pós, eles não tinham contato com sarampo. Hoje, a tecnologia de aplicativo, de formação, eu, no plantão de uma unidade de pronto atendimento, ter acesso a um conjunto de informações que possam levar ao diagnóstico, porque quando entra epidemia, ou no começo a gente não faz o diagnóstico de dengue, ou quando vira a página na situação de epidemia, todos os casos são dengue. Todos os casos viram dengue. Então, assim, qual é o acesso à tecnologia que eu vou ter do ponto de vista de formação? Do ponto de vista de monitoramento, o uso, o Ministério da Saúde tem aí a questão da Wolbachia, teve em Piracicaba a utilização do transgênico, mas o que a gente traz de necessidade de tecnologia é, para além da questão da vacina, quais os outros mecanismos mais leves, mais diretos, mais objetivos que a gente pode ter para a mudança desse cenário. Não dá mais para a gente enfrentar com o livrinho. Até porque, vejam muito bem, se eu estou de plantão, eu ainda faço plantão na urgência, minha formação é na área da urgência, mas quando a gente analisa, não é a análise da peteca do prova do laço que a gente verifica a maior gravidade hoje. É a diferença de pressão arterial, a hipotensão postural. Então, mudou-se hoje a gravidade do paciente em relação ao choque hipovolêmico. A gente fala por perda de sangue. Ninguém morre por perda de sangue exclusivamente. Ele morre por choque hipovolêmico e por extravasamento. A dor abdominal, eu fiz um estudo. O que nós fizemos em Bauru? Eu tenho 5 portas de urgência. Olha o que é uma tecnologia diferente que não envolveu a dura.
não envolveu a de ponta. Eu tenho 5 portas de urgência, 4 UPAs e um pronto-socorro. Todos os pacientes que eram C e D, que são os mais graves de dengue, que ficam em observação, ao invés de ficar espalhado em todas as UPAs, eu concentrei num posto avançado de dengue. E esse posto avançado de dengue, ele que fazia o acompanhamento desses pacientes. O que a gente fez? A gente reduziu a letalidade. Mortalidade é o número de óbitos por total da população. A letalidade é morte por quem tem a doença. Eu acho mais importante avaliar a letalidade. Porque se eu tenho o maior número de casos, e no caso da dengue 2, que é mais grave, consequentemente vai ter maior mortalidade, mas eu tive menor letalidade numa maior epidemia, uma maior mortalidade do que nos anos anteriores. Porque essa tecnologia a gente colocou, linha de cuidado. Começar a avaliar qual foi o padrão do comportamento do paciente para ver gravidade. Dor abdominal. Dor abdominal. Começava a levar a uma perspectiva de que o paciente tinha extravasamento de líquido na cavidade. E aí era indicativo de internação. Isto, quando você vai abrir toda a literatura para analisar, isso se dá na prática. E esta tecnologia de avaliar o que está mudando no padrão daquele município, daquela região do diagnóstico. Então, essa é uma tecnologia que a gente considera que é importante. Temos as duras, que é do ponto de vista mais macro, mais objetivo, e esse país não sabe usar pesquisa e desenvolvimento. Se a gente vai avaliar P&D desse país, pouco se tem aplicado. Se você vai para uma pesquisa fora desse país, você vê o mercado investindo em pesquisa e desenvolvimento. No país, a gente está vinculado a fundações de apoio à pesquisa, mas que não vê desenvolvimento. Então, a gente tem que começar a avaliar por esse ponto de vista. O que realmente o mercado vai tirar se ele aplicou financeiramente, ele vai tirar de recurso. A outra questão é a questão de exames. Hoje, quando eu coleto um hemograma num serviço de urgência em Bauru, ele vai ficar pronto no dia seguinte ou no final do dia. Então, o paciente fica o dia todo ou em observação, ou ele vai embora e não volta para pegar o hemograma. A tecnologia de ter acesso ao exame mais rapidamente, de fazer um processo, de chegar ao resultado de maneira diferente, é tecnologia na área do cuidado. Então, nós temos várias situações de tecnologias que a gente foi observando ao longo do processo do cuidado que podem ser aplicadas no enfrentamento da arbovirose. A questão do inseticida, especificamente, eu posso dizer que eu não faço nenhuma apologia ao fumacê. E nunca farei, pela minha formação. Essa é uma circunstância final de combate apenas do alado, numa situação, o Dr. Marcos Boulos pode colocar aqui, específica. Só que, infelizmente, às vezes o gestor é vencido pela sua técnica. Porque a gente tem na porta da nossa comunidade alguém que cobra o prefeito, cobra o governador, cobra o secretário, e, às vezes, você visualizar dá uma sensação de conforto e cuidado. Infelizmente, a gente percebe que o fumacê, às vezes, tem mais efeito de conforto para a comunidade do que verdadeiramente aquilo que a gente vem fazendo, casa a casa, né, a mudança, porque não é visto. Então, assim, do ponto de vista técnico, a gente sabe que a utilização do combate, da nebulização veicular, que é essa nebulização do fumacê, ela deve ser utilizada com restrições. Só que eu já ouvi, desde nebulização, como chama o termo que eu ouvi na cidade de Bauru, pedagógica, e aí foi uma situação em que eu quase entreguei meu cargo à disposição, porque é uma situação extremamente sensível, quando o gestor que está enfrentando toda a questão de combate, aí você recebe, olha, mas é necessário fazer uma nebulização pedagógica? Né? Então, é uma situação bastante difícil. Voltando à questão específica, existe uma indicação específica de fumacê? Existe. O Ministério da Saúde existe. E o que ele indicou? Nós tínhamos 3 produtos. O Malation, que era o produzido pela Bayer, o Piretroid, que era justamente um dos componentes que já tem resistência, que é o inseticida, enfim, e o Nicotinoide, que é o atual. O Malation, o Ministério não consegue mais, não tem mais a situação e suspender a aquisição. O Piretroid tem resistência, e o que o Ministério está vendo agora é o Nicotinoide para trazer. Só que até agora a gente não visualizou a chegada desse produto. Eu faço contato com a SVS direto, trabalhei no Ministério da Saúde, e a gente não tem esse outro componente. Então, a gente chega numa situação que,
claro, a gente está falando de uma situação de um alado que é difícil você combater, mas se o gestor tiver que utilizar, qual vai ser o apoio hoje que a gente vai ter? De quem? O gestor municipal ele terá que assumir, com o meu CPF, autorizar a aquisição de um piretroide e responder 5 anos depois para o Tribunal de Contas, Ministério Público, porque eu estou com uma situação de epidemia na porta e já tem indicação de uso, ou nós teremos o apoio do Estado, da SUSEM, do Ministério da Saúde, da ausência desse produto, pode utilizar esse? A pergunta que nós fazemos, e eu como gestor faço, olha, na ausência do Malation, se de uma situação de indicada de utilizar o fumacê, qual eu uso? Os municípios estão sozinhos nessa situação hoje. Qual eu vou usar? Então, é um ponto que este grupo, quando se já está juntando, que o professor Boulos colocou na proposta, este grupo tem que cobrar o Ministério da Saúde ou a Secretaria de Estado, através da SUSEM, falar, nós daremos amparo aos municípios para usar este produto, já que o Ministério não consegue essa aquisição, aqui tem uma aquisição ou um termo de referência que os municípios possam utilizar. Este é um ponto importante. Claro, claro. Só para completar, eu tinha esquecido a questão do inseticida. Esse nicotinoide foi adquirido pelo Ministério e eles já falaram que seria antes, que chegará em dezembro. O Malation também era uma droga meio complicada pela toxicidade e estava começando a aparecer resistência a eles. Os outros produtos que estão sendo previstos, que poderiam ser utilizados, a SUSEM lançou um alerta, nenhum deles tem indicação específica. Esse é o problema, falta produto mesmo. E esse nicotinoide, que é um outro produto que está sendo produzido no México, que é muito mais fácil que na Holanda, porque na Holanda todo navio que sai da Holanda tem que parar em Paris, então demora meses para chegar. Esse foi um problema do Malation. E agora esse novo produto, o nicotinoide, mas que o pessoal está sendo treinado agora, já está marcada uma videoconferência com o Ministério para treinar, capacitar as pessoas para usá-lo, porque deverá chegar o mês que vem. Com relação aos aplicativos, que são fundamentais, eu tinha esquecido de comunicar, o município de São Paulo desenvolveu um aplicativo muito interessante para dengue, que vai para o celular, então chega lá o médico, aperta, sabe o que tem que fazer, como que tem. E o Estado se associou ao município e está distribuindo também esse aplicativo, que é fundamental também. Aproveitando que o senhor está com a palavra, professor, só uma pergunta. Em havendo uma epidemia, como o Estado pensa a regulação para garantir o acesso dos pacientes graves aos serviços de maior complexidade? Bem, existe o programa, o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, ele é fantástico. Ele tem uma distribuição adequada em que as pessoas são atendidas inicialmente na atenção básica e depois são encaminhados. O que o Estado fez o ano anterior e que certamente fará isso, nós estamos qualificando o pessoal dos hospitais e fazendo uma linha de direcionamento, como nós fizemos com a febre amarela. Quando explodiu a febre amarela, as pessoas sabiam aonde tinha que ir segundo determinados parâmetros de gravidade. No caso da febre amarela, o aumento das enzimas do fígado, que aumentava muito. Olha, então, quando está nível tal, você vai para São Paulo, para Emílio Ribas, ou para o HC, ou vai para Ribeirão, ou vai para a Unicamp, ou vai para os lugares, hospitais grandes, porque naquele momento se acreditava que talvez pudesse passar por um transplante hepático, então você precisa estar num hospital mais diferenciado. Nós vamos ter que fazer o mesmo para a dengue que fizemos também. Já está quase na hora, porque se estourar a epidemia, esses casos virão a rodo, né? E tem que lembrar que os maiores centros urbanos do São Paulo, que é Campinas e São Paulo, dengue 2 não veio para valer ainda. Então, se a Aedes subir, nós estamos esperando uma situação muito grave por aqui. A Terra do Fogo ali em Bauru provavelmente não vai ter tão grande, mas todo mundo já teve. Este ano, pelo número que ele falou e que aconteceu, Bauru foi o 3º município do estado que teve mais casos de dengue em 2019, o que é surpreendente, né? Porque, pensando em número absoluto, perdeu para Campinas, que é muito maior, e Rio Preto, que também tem uma condição muito importante. Acho que Rio Preto, Bauru, essas regiões vão ter um dengue menor se aumentar o Aedes, porque a população está relativamente imunizada já, de maneira ruim, porque ficaram doentes, mas já aconteceu. Agora, o problema deve estourar aqui. Por isso que nós estamos muito preocupados, porque São Paulo, a despeito dessa complexidade, desse enorme, nós não temos serviço de saúde qualificado para atender casos muito graves só em lugares especiais. Então, nós vamos ter que organizar esse encaminhamento.
Então, seria bastante interessante que, no início agora de 2020, nós pudéssemos convocar aqui na Assembleia uma grande audiência com todos os secretários municipais, né, professor? Para que o Estado, através da Secretaria, possa também fazer uma explanação sobre esse plano estadual de combate à dengue e, efetivamente, o que a Secretaria vai estar direcionando e colaborando num ano e em regiões onde esses casos possam aparecer com uma gravidade ainda maior, né? Não, claro que sim. E acredito que numa reunião desse tipo, a experiência do Fogolin é fundamental. Ele mostrou como, de uma certa maneira, houve uma diminuição da letalidade específica com ações concretas. As pessoas precisam entender que isso é possível. Sim. E não só... E criar protocolos. Criar protocolos específicos. Perfeito. Claro, senhor presidente, não só os secretários, mas, na minha opinião, também os executivos, se possível, entendeu? Os prefeitos, porque quem realmente são quem dão as diretrizes, que a partir do momento que o prefeito se sensibiliza e vê a gravidade da situação, ele com certeza vai se envolver mais, né, diante do assunto e organizar no seu gabinete também, né, todo o trabalho necessário, fazendo a interlocução das secretarias. Perfeito. Mais algum deputado? Deputado Caio França. Isso. Primeiro, cumprimentar aí aos nossos parceiros hoje, cumprimentar o secretário German, cumprimentar o Dr. Boulos, Fogolin, doutora Maria do Carmo também, pelas excelentes explanações aqui. De fato, a gente se sente mais seguro quando tem alguém tão capacitado aí que nos deixa, com a experiência que tem, eu acredito que ajuda muito. As minhas perguntas são bem rápidas. Uma, na verdade, não é uma pergunta, é uma intervenção, assim como a Janaina já falou. Também queria colaborar. Eu sou de uma região que é muito calor, né? Sou do litoral, então a nossa região tem muitos problemas relacionados a esse. E, de fato, o Fumacê, ao meu ver, eu não tenho a capacidade técnica de vocês, mas, ao menos, a população sempre pedia muito que a gente pudesse ter esse material espalhado, em especial nas beiras dos canais, que acaba acontecendo muito esse pedido. Então, de fato, eu acho que era importante que a gente pudesse, talvez o próprio Estado, pensar num produto licenciado, enfim, e que talvez o próprio Estado pudesse fazer essa orientação para os municípios adquirirem. Mas com relação às perguntas, eu queria perguntar ao secretário se está garantido para 2020 o projeto Verão, que nos últimos anos nós tivemos e que ele ajuda os municípios do litoral, em especial, por conta da quantidade de pessoas que vão às nossas praias para poder utilizá-las. Ficou, salvo engano, aí para trás. Em 2017 nós tivemos um problema. Eu gostaria de ter a confirmação se está previsto no orçamento de 2020 o projeto Verão para os municípios, e gostaria de também entender melhor. O doutor Fogolin falou de um recurso que tinha antigamente, em 2016, acho, e que não existe mais. Qual é esse recurso e se tem alguma previsão de retomar isso na agenda do governo do Estado? Aí talvez o Fogolin junto com o secretário poderiam alternar as respostas. Agradecer e parabenizar aí pela apresentação. Pedir para o secretário já responder com relação ao projeto Verão. Sim, o projeto Verão está garantido e tem um acréscimo esse ano, que são as carretas da mamografia. Legal. Não tem nada a ver com... Mas só para acrescentar, as 8 carretas estarão... No litoral? No litoral, durante o projeto Verão, pelo menos uma parte dele grande. Tá. Eles estarão por lá. Tá? Com relação ao recurso, é o seguinte... o Fogolin coloca que deveria existir um piso e depois um acréscimo em caso de epidemia. O ano passado, a nossa política foi de que a gente paga, não tem problema nenhum, a quem trabalha. Então, trabalhou, recebeu. E isso é um processo bastante complicado de se efetivar, mas continua sendo a nossa política. Nós não temos problema nenhum de pagar as pessoas que trabalham, mas tem que ser para as pessoas que trabalham, que são os agentes que vão na casa das pessoas. Então, nós temos que achar essa fórmula e ver como é que nós vamos fazer isso aí. Mas não tem problema em ser pago. Eu só queria acrescentar, dentro até da primeira fala do Fogolin, a questão do financiamento da saúde, como que nós estamos caminhando. Os municípios dobraram a sua capacidade, não é capacidade, mas a sua necessidade de investimento em saúde de 15% para 30%. Eu viajo o estado inteiro e constato
diariamente essa situação. A outra questão é que o governo federal diminuiu, de fato, não sei se é de 70 para 40, de 70 para 50, a sua participação dentro do sistema aqui para o Estado de São Paulo. Mas a Secretaria da Saúde também aumentou. Então, nós estamos numa situação de que nós estamos procurando, ou tendo a necessidade, de certa forma, de financiar o federal, o que não é o que nós estávamos esperando fazer, né? E dentro deste contexto, vamos dizer assim, hoje eu acho que nós temos uma dívida considerável daquilo que a gente colocou dentro do que ele assim estabelece, exemplificou, de que se o federal não põe, o Estado põe, né? Então, a gente tem posto, mas nós estamos também, tal e qual os municípios, no limite. Eu gostaria de lembrar a todos os deputados que foi encaminhado também uma solicitação para a Secretaria de Saúde, e o Dr. Herman foi parceiro com relação ao PAB, que anteriormente, por mais de 10 anos, o governo do Estado, deputada Janaína, repassou para os municípios um per capita de R$ 3,00. E esse ano, pela primeira vez, depois de mais de 10, o Dr. German, atendendo uma solicitação feita pelo COSENS, passou esse per capita para R$ 4,00. Então, também foi uma sinalização muito interessante, viu, secretário, dessa parceria e dessa sua atenção para com os nossos municípios, que foi um ganho concreto para as secretarias municipais de saúde. Com a palavra, doutor Fogolin. A senhora me inscreve? Senhora... Claro. Bom, referente à participação dos entes no orçamento da saúde, só para deixar claro um quadro. Eu vou fazer a descrição do CIOPS, que é o Sistema de Informação do Orçamento que o Ministério da Saúde que a gente utiliza. Se a gente analisa os dados, em 91, a União era responsável por 73% do orçamento, o Estado 15% e o município 12%. Em 2017, a União passou para 43%, então saindo de 73% para 43%, o Estado 26%, de 15% para 26%, e o município de 12% para 31%. Então, quando a gente fala em percentual de financiamento, não há dúvida de que o município hoje é quem tem a maior responsabilidade do aumento da sua participação. Em números absolutos, obviamente, que a União ela é maior, até porque há uma necessidade, de uma revisão do Pacto Federativo. Hoje, o Pacto Federativo, quem arrecada não é quem está responsável diretamente pela ponta da assistência. Então, a gente nota que há uma necessidade dessa revisão do Pacto Federativo, até para que a gente possa ter na mão do município, até porque quando a gente houve a descentralização da responsabilização da saúde, o município ficou com a responsabilidade, mas não ficou com o dinheiro. Então, hoje tem muito disso. E quando eu digo que há dificuldade, o secretário muito bem coloca da questão dos agentes. A proposta nossa, e até a colocação do trabalho que a gente vem fazendo, é que a gente saia do foco do agente, né, do pagamento do agente, por especificamente, para o pagamento de um programa, para o pagamento de um enfrentamento como todo, que vai envolver ações com agente, ações com o enfrentamento do monitoramento dos focos dos criadouros, e seja o mosquito em si, o alado, os criadouros, e também no enfrentamento em situação de epidemia, que é onde realmente o município tem grande dificuldade. Quando eu entro numa situação de epidemia, meu orçamento simplesmente explode. E aí eu tenho que adquirir isoladamente sorologia, enfrentamento para hemograma, outros exames, compra de insumos, soro-hidratação, agulha, todo o insumo que vai ser utilizado para esse enfrentamento. E pagamento de médico extra, porque eu tenho que aumentar minha equipe. Quando eu entro numa situação de epidemia, eu abro posto de saúde à noite. Eu abro posto de saúde no final de semana. Então, a gente tem que sair da lógica apenas de investir em agente, que é um componente da prevenção,
para que a gente tenha o programa, o plano de enfrentamento à arbovirose, que vai desde a prevenção, e aí sim é tecnologia dura e leve para o combate, é justamente a questão do monitoramento, que saiu as ovitrampas, medir, avaliar, o próprio agente que vai entrar na casa, mas a gente avalia essa necessidade. Todos junto contra a Aedes, era o Estado, a Secretaria de Estado da Saúde fazia um apoio aos municípios para um pagamento de R$100, um valor fixo por agente para o final de semana. Mas o custo, a despesa que o município tem é muito maior de um agente desse. Até porque a gente tem a lei de responsabilidade fiscal. O gestor municipal, vejamos bem. Mas esse programa não existe mais, doutor? Só para eu entender. O repasse que era para todos não tem mais. Né, para todos. Agora é seletivo para alguns municípios, que teve no ano passado, que teve esse ano, mas não tem amplo. Até porque eu vejo que tem que ser revisitado. O que a gente discutiu é revisitar no sentido do programa mais amplo, e não especificamente para isso. Mas o que a gente nota é que de 2016 para cá houve aumento quando houve a suspensão. Tá? Agora, o que eu digo é o seguinte, vamos analisar o cenário que está acontecendo. O cenário nacional. Emenda Constitucional 95, que colocou um teto para a despesa em saúde. Hoje os municípios, o que o Ministério repassa? Antes, o que o Ministério repassa hoje, o orçamento da União para a saúde? É o valor do seu orçamento com a variação do IPCA. Se tiver inflação, tem um aumento de repasse para a saúde. Se não tiver inflação, não tem aumento de repasse para a saúde. Esta é a realidade. O que vem acontecendo agora? A própria regra de ouro para o Congresso Nacional do Orçamento em Saúde. Então, está condicionada a liberação. O recurso está no caixa, mas eu não posso utilizar se não tiver a autorização. E a discussão hoje da ausência do piso. Então, nós temos teto e não vamos ter piso em saúde, mínimo. Então, há uma discussão de todo um envolvimento que os municípios hoje têm que cada vez mais arcar com repasse em saúde. Então, o que a gente coloca aqui? Há uma necessidade, num plano de enfrentamento da arbovirose, que essa é a temática nossa, que o município arca desde o enfrentamento à prevenção, pagamento do agente, contratação de pessoal, desde a questão específica para o controle, ovitrampa, contrata empresa para fazer o monitoramento que não tem suficiência, entre epidemia ele gasta com toda essa sorologia, com hemograma, com todo o recurso, paga hora extra a mais, e a gente não tem esse repasse dentro do nosso orçamento. Então, no plano de enfrentamento, tem que ter sim uma orçamentação. Quanto que o Estado vai pôr de recurso vinculado às ações? Quanto que compete ao município e o governo federal, que a gente possa cobrar depois, quando vai ser. Então, para o plano de enfrentamento agora, a gente tem que definir especificamente, e de uma maneira mais rápida, a implantação desse plano de enfrentamento com recursos destinados específicos que sejam da ordem do dia, para a gente poder enfrentar a dengue de uma maneira mais eficiente. Obrigada. Com a palavra o deputado José Américo. Boa tarde, senhora presidenta. Boa tarde, senhores integrantes da mesa, senhor secretário, doutor Henrique, doutor Boulos, doutor Fogolin, doutora Maria do Carmo. Bom, eu vou fazer uma pergunta depois para o senhor, específica, assim, quem é que fixa esses percentuais do Estado, do município, etc. Como é que isso é fixado? Né? Uma pergunta para o senhor responder depois. Mas eu queria falar de um outro assunto, que também diz respeito ao financiamento, financiamento do combate às endemias, que é o seguinte, no ano passado, nós tivemos uma epidemia de febre amarela em São Paulo, que foi uma das maiores da história do Brasil, ou pelo menos enquanto a gente tem estatística, né? Do século XX, pelo menos. Essa epidemia foi muito grande. Pelo protocolo da Organização Mundial de Saúde, e que a Secretaria citou várias vezes, quando você encontra alguns casos de febre amarela, você tem que vacinar a população, né, a partir de um certo nível. Isso tinha ocorrido em Mariporã. Né? Mariporã vinha sofrendo vários casos de febre amarela, e então, em algumas outras cidades, Amparo, se eu não estou enganado, Monte Alegre do Sul, que são onde houve a concentração do surto. Então, havia, nos anos anteriores, incidência de casos de febre amarela nessas localidades, e o protocolo não foi seguido. Na época, a justificativa foi que não havia recurso. Aquela lenga-lenga costumeira do Geraldo Alckmin, né? E que não tinha recurso, tal, etc., e não tinha mesmo, né? Não tinha mesmo, talvez por isso.
Por isso não tinha, porque ele não alocou os recursos, preferiu colocar, sei lá, em outros lugares, né? Aquela rodovia que ele adora, que ele é apaixonado, que é a Tamoios, o monotrilho aí que ele, enfim, enterrou dinheiro e até hoje ninguém sabe onde vai dar. Ele gostava mais dessas coisas. Mas, em todo caso, faltou dinheiro, né? E não faltou capacidade técnica, não faltou, talvez, organização, não tinha tudo ali. Se tivesse dinheiro, teria feito. Então, me pergunto, doutor Henrique, nós teremos recurso esse ano e o ano que vem, para nos, ou esse ano principalmente, para nos anteciparmos a essa possível epidemia de dengue no estado de São Paulo, e que vai depender de recurso, né, para que as medidas que o doutor Boulos relatou, que o senhor relatou, sejam adotadas, né? A coisa das vacinas aí e tal, etc., eu acho que, ou do combate à dengue através do controle biológico, são coisas interessantes, etc., mas até chegar nisso, nós vamos precisar de prevenção, né? E prevenção, né, primeiro que a gente luta contra hábitos seculares do povo brasileiro, né, de colocar lá, como o André gosta lá de colocar latinha, né, para flor, o outro põe o pneu, né? Então, são hábitos seculares, né, que o povo brasileiro tem, que é difícil. Eu acredito muito, e já acompanhei isso em São Paulo, no agente de saúde. Quando tem o agente de saúde, ainda que seja para falar a mesma coisa que a gente ouve na televisão, o agente de saúde ele tem uma eficácia muito maior. E agente de saúde, o doutor Fogolin está falando, custa dinheiro. Custa dinheiro. Então, é preciso de recurso, não tem mágica para fazer aí. Precisa de recurso para ter agente de saúde, e esse agente de saúde fazer o seu trabalho e a gente ter, digamos assim, uma diminuição da curva, né? Então, era isso que eu perguntaria para o senhor, se nós vamos ter recurso para isso, né? Se o governador, que, digamos assim, mandou um orçamento agora, que é um orçamento onde a saúde deixa muita dúvida sobre o financiamento da saúde, se nós vamos ter recursos para prevenção. Pedir ao nosso secretário que dê a resposta aqui para o deputado Zé Américo. E depois eu pedia para o doutor Fogolin explicar essa coisa desse critério, assim, quem fixa isso. Sabe o que acontece? Deixa eu só também dar uma esclarecida aqui ao deputado José Américo. Nós ficamos há mais de 2 horas falando sobre essas questões. Sobre o critério. Isso. Ele falou sobre... Quem é que estabelece? Então não tem problema. Então eu olho depois da gravação. Depois, se o senhor quiser, no término da Não, mas ele falou quem fixa esse critério, qual é a forma de fixar, né? Depois ele explica para o senhor, com a palavra, secretário. Os agentes de saúde, eles estão relacionados à atividade do município. São lá que estão os agentes de saúde. Nós temos suficientemente orçamento para complementar, que é o papel do Estado nas ocasiões em que há necessidade. Então, não teremos esse problema, mesmo numa situação de epidemia. Com relação à febre amarela, eu vou pedir para o Boulos explicar. Sabe, eu não vou nem deixar de fazer marketing agora. A febre amarela, que eu falo, quando chegou em Mairiporã, São Paulo, o grande São Paulo e Campinas não eram uma área de febre amarela, de risco de febre amarela. Sim. A vacinação, a doutora Helena Sato, que coordenou a vacinação nesses últimos 20 anos, ela sabe, a gente cobriu quase todo o estado de São Paulo. Não cobria aqui porque não tinha febre amarela. Mas aí nós percebemos alguma coisa estranha. Apareceu febre amarela em Campinas quando ela estava lá em Ribeirão, São José do Rio Preto. O que aconteceu? Se percebe uma nova entrada. Quando por aqui, e sabe que é curioso? Por onde vieram os macacos, a entrada foi por áreas de reflorestamento que não existiam antes. São Paulo aumentou 16% de área de matas, isso é muito bom. Mas, por outro lado, quando você vê os macacos chegando com doença, você fala, vou cortar tudo de novo, né? Mas o que aconteceu foi o seguinte, a SUSEM desenvolveu um projeto muito interessante que foi o seguinte, ele começou a ver onde morriam os macacos, qual o tempo que demorava os macacos para morrerem, o espaço que tem, e calculou uma velocidade da ida do vírus. E aí percebeu que o vírus ia chegar em Mairiporã 4 meses depois. Nós estávamos em agosto de 2017, quando percebeu, vai chegar em Mairiporã, e nunca tinha vacinado. Agora, se vocês virem uma fotografia aérea de Mairiporã, vocês vão perceber, é tudo área de invasão, é mato. As pessoas entraram no mato. Diferente do Aedes, que vem na nossa casa,
Nós temos que ir na casa do mosquito hemagogos que dá a febre amarela. Então, as pessoas invadiram o mato. Mas nós começamos a vacinar 4 meses antes. Vacinamos 85% da população de Mairiporã. E assim mesmo nós tivemos um número enorme de casos nesses 5% que nós não conseguimos chegar, que viviam em áreas muito remotas e que a gente não conseguia chegar lá. Isso aconteceu em Atibaia também. E Vale do Ribeira. Vale do Ribeira mais recentemente, inclusive. Teve um município de São Paulo, que é um município aqui na região, que nós sabíamos que ia chegar, vacinamos 100%. E aí nós encontramos macaco morto, mas não teve nenhum caso na população. Foi um trabalho muito interessante de vacina, prevendo a evolução do vírus. Esse trabalho, inclusive, ele foi, quando foi levado para a Organização Mundial de Saúde, ele começou a chamar o pessoal de São Paulo para ir nos órgãos para mostrar que você pode prever o surgimento de febre amarela, não só vacinar o entorno, mas saber como caminha o vírus e chegar lá. Essa, como o Fogolin diz, é uma tecnologia que nós desenvolvemos, o corredor ecológico para chegar lá. Então, o que eu poderia dizer, se não vacinássemos o pessoal de Mairiporã e esperássemos aparecer o primeiro caso, certamente esse número seria multiplicado por 10, o número de mortes naquele momento. Agora, doutor Bolo, só uma licença. Evidentemente, os técnicos, curiosamente, não falaram disso, né? Quer dizer, algumas pessoas falaram. É o seguinte, a construção do trecho norte do Rodoanel desmatou muita coisa na Serra da Mantiqueira, numa área próxima a Mairiporã. Quando desmata, o que acontece? E você constrói uma estrada daquela tal, os macacos começam a descer da árvore e ir atrás de comida. É verdade. Porque, na medida que há uma ocupação, o senhor sabe disso, começa a ter comida e os macacos vão indo para lá. E aí, na medida que eles se aproximam do ser humano, começa a trazer o problema, né? Então, eu acho que ainda nós podemos ter problemas futuros nessa área do Rodoanel Norte, né? Que o desmatamento é grande, ele vem de Mairiporã e vai até Guarulhos, muita coisa foi desmatada. Então, e essa área está sendo ocupada assim rapidamente pelas pessoas, pelo ser humano, né? Na medida que isso acontece, os macacos começam a chegar, né? Aqui na Zona Norte eu conheço algumas comunidades que estão reclamando que os macacos estão chegando, que outros animais estão chegando, tal, né? Então, ainda não estão morrendo, mas está chegando. Você não tem dúvida que todo mundo precisa ser vacinado. Isso já vamos supor, uma lição de casa que nós temos que fazer e não conseguimos. 95%. Nós estamos com um movimento antivacinal, pessoas que não querem vacinar, isso está nos derrotando. Nós não sabemos o que fazer para convencer as pessoas a vacinar. É mais difícil. Não está. Tivemos 2 casos específicos que falaram assim, isso não vai acontecer comigo. Na semana seguinte ele estava morto e a família correndo para vacinar. As pessoas, principalmente adulto, não quero, se for meu filho eu vou lá e forço, mas eu não vou. Então, esse é um grande problema de vacinação em adultos que nós tivemos com a febre amarela e estamos tendo com o sarampo também. Sarampo nós vacinamos um número significativo, mas insuficiente para você evitar que tenha sarampo outra vez, que nós ficamos tanto tempo sem ter sarampo. Ok, muito obrigado, doutor Boulos. Eu gostaria... Algum deputado gostaria de fazer alguma consideração para que nós pudéssemos dar por encerrada a nossa comissão? Eu quero agradecer, né, depois o senhor vai conversar com ela. Eu quero agradecer, professor Boulos, a sua presença, a sua aula aqui na tarde de hoje, e conte com esta comissão. Ela é suprapartidária, nós lutamos por uma qualidade na assistência no Estado de São Paulo e estamos dispostos a trabalhar muito ao lado da Secretaria de Saúde e colaborar com todos os municípios. Agradecer imensamente a presença do Adolfo Lutz, através da doutora Maria do Carmo, e também da doutora Adriana. Agradecer a presença do doutor Fogolin, que representa todos os secretários municipais do Estado. E, por último, o senhor secretário, que tem realmente, como bem lembrou o deputado Estevão Galvão, atendido com maestria, com muito carinho, atenção, todas as demandas que são encaminhadas à sua secretaria. E conte conosco também na luta pela qualidade da saúde no Estado de São Paulo. Muito obrigada, a presença de todos os deputados. Muito obrigado.
uma foto com vocês aqui em pé na nossa comissão? Por favor, os deputados, deputada Janaína, para a gente tirar uma foto.